Paz do Senhor, meus irmãos, quem vos saúda é o querido pastor Samuel Bernardo e é uma alegria muito grande poder estar juntos aqui através da TV Mão Amiga. Eu gostaria de meditar com vocês no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, verso 11, que diz: E disse o Senhor Jesus, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Olha que interessante o que a palavra de Deus nos diz. O Senhor Jesus Cristo ministrando esta palavra poderosa aos seus discípulos e uma grande multidão que o ouvia. Ele comentou sobre um certo homem que tinha 2 filhos, o mais novo, aventureiro. Ele pediu para que o pai distribuísse entre ele e o seu irmão, ou que desse pelo menos para ele a parte que lhe cabia. E o seu pai, sendo um justo, dividiu a sua herança por ele e também pelo seu irmão mais velho. Diz a Bíblia Sagrada que não muito depois desses dias, aquele filho mais novo partiu para uma terra muito distante. Podemos perceber nesta expressão, poucos dias depois, ou não muito depois desses dias, que aquele jovem rapaz, ele já tinha planejado esta fuga, esta saída para a curtição, para uma vida sem limite, como se diz hoje aí pela juventude, né? Para viver uma vida louca. A Bíblia chega a usar a expressão dissolutamente. Desfrutou dos prazeres da vida e gastou todos os bens que ele havia recebido do seu pai. Todo o dinheiro, toda a herança se esvaziou, se foi, porque ele estava vivendo uma vida sem limites. E quem está disposto a viver uma vida sem limites não tem futuro. O futuro será desastroso, com certeza. E diz a palavra do Senhor que quando ele gastou tudo, veio uma grande fome na região ali onde ele se encontrava. É interessante perceber que se essa fome tivesse abatido a sua vida, quando ele estava com dinheiro, ele poderia de repente ter mais tempo de sobrevivência. Mas nos diz a Escritura que esta fome aconteceu somente depois dele haver gastado tudo. E agora ali estava aquele jovem, longe da casa do pai, gastou tudo que ele tinha e agora ele começou a passar fome e a padecer, diz as Escrituras. Então ele recorre às pessoas daquela cidade e pede um emprego para trabalhar. E o único emprego que lhe sobrara foi cuidar de porcos. E diz as Escrituras que ele viu os porcos se alimentando e desejava comer a comida que os porcos estavam comendo, mas ninguém lhe dava nada. E ele começou a padecer muita fome. Foi então que ele começou a cair em si e a meditar, dizendo: olha, lá na casa do meu pai tem tantas pessoas vivendo de forma farta, tem comida à mesa, tem um lugar tranquilo para morar, seguro para habitar, tem segurança à noite para descansar, uma cama confortável, alimento, enfim, segurança, o aconchego do lar e o amor do pai. Até mesmo os empregados do meu pai são tão bem tratados e eu aqui padeço de fome. Então nos diz as Sagradas Escrituras que ele começou a se dispor, a se levantar. Ele caiu em si e começou a refletir. E ele então começou a dizer: olha, eu vou levantar-me. Ele começou a fazer planos. Eu vou me humilhar. Eu vou chegar até o meu pai e vou dizer: pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Eu não sou digno sequer de ser novamente chamado seu filho. E nos diz as Escrituras que ele disse: eu vou falar para o meu pai. Ele disse consigo mesmo: eu vou pedir para que meu pai me faça pelo menos como um dos seus empregados. E então ele se levanta e começa a caminhar em direção à casa do seu pai. Percebamos através destas palavras que quantas pessoas que estiveram na casa de Deus, quantos jovens que foram viver uma vida sem limites, distantes da presença do Senhor e hoje estão caídos nos mundos das drogas, da prostituição, desempregados, uma vida miserável, estão padecendo fome tanto física como espiritual e hoje não sabe mais o que fazer. Se porventura você se encontra nessa situação,
caia em si mesmo, reflita, mude de vida como este jovem, se levante desse chão, tome uma decisão de voltar para a casa de Deus, para a casa do Pai. Aquele jovem, nos diz as Escrituras, quando ele estava chegando perto da casa, ao longe o seu pai o avistou e saiu correndo até ele e o abraçou e o beijou. Perceba que o seu pai poderia, de repente, ter saído de casa buscar o seu filho, mas o pai não fez porque era necessário que o filho tomasse essa decisão. Quem sabe você está aí nessa situação dizendo, eu não tenho forças, mas Deus vai te dar força. Se levante dessa situação, volte para a igreja, volte para Cristo, venha desfrutar do aconchego da família de Deus, da casa de Deus, da presença de Deus. Estamos neste ano com o tema aqui no nosso campo da Assembleia de Deus, Ministério de São José dos Pinhais, vivendo a plenitude do Espírito Santo. Venha viver uma vida completa, uma vida plena na presença de Deus, com o poder e o revestimento do Espírito Santo. O pai pediu que dessem banho no seu filho, lhe dessem a melhor roupa para vestir, colocou de novo no seu dedo um anel de uma aliança, de um pacto, e disse, meu filho, você estava perdido e foi achado. Ele disse, não, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, e não sou digno sequer de ser chamado de volta o seu filho. Faça-me como um dos seus empregados, eu mereço ser um dos empregados. E o pai disse, não, você vai voltar a ser o meu filho, porque você nunca deixou de ser, apenas estava perdido. Então você que está distante da casa de Deus, já serviu ao Senhor e hoje se encontra aí no mundo perdido, vivendo uma vida sem limites, quanto é tempo, tome a decisão de voltar, antes que você perca tudo, antes que você perca a paz, a alegria, a saúde, quem sabe até mesmo a vida, e não haja mais solução para um resgate. Mas enquanto é tempo, se levante desse chão, tome a decisão, volte para a casa do Pai, volte para a igreja, volte para a presença do Senhor. O Senhor quer te dar vestes novas, Ele quer te renovar. Se você já foi batizado com o Espírito Santo, Ele quer te trazer renovo, te dar esta graça de voltar a falar em línguas. Ou se você nunca foi batizado, Ele quer te batizar com o Espírito Santo, te revestir, te guardar e fazer novamente você sentar à mesa como um filho querido. Portanto, tome essa decisão, volte para a casa do Pai. A nossa igreja evangélica, Assembleia de Deus, Ministério de São José dos Pinhais, o templo sede está na rua Joinville, número 2375, no bairro Pedro Mouro. Venha estar conosco. Aproveitamos para lembrar-lhes que todo segundo sábado é culto com a nossa juventude, Vocal Ressurreição. Os jovens estão aqui de braços abertos para lhe atender. Mas se você não pode vir no sábado, temos culto de ensino na terça, culto da vitória na quinta, dos demais departamentos no primeiro, no terceiro e no quarto sábado, e aos domingos aquele culto abençoado, escola bíblica dominical. Se levante desse chão, volte à casa do Senhor, volte à casa do Pai, volte a participar da escola bíblica dominical. Ou quem sabe você é um filho que está pensando em sair da casa do Pai para viver uma vida sem limite. Não vale a pena. O futuro destas pessoas que tomam essa decisão é incerto e pode não ter mais volta. Portanto, se firme na presença do Pai e tenha uma vida feliz e abundante na presença do Senhor, vivendo a plenitude do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer ter estado consigo. Um grande abraço. Quem se despede, o seu irmão em Cristo, pastor Samuel Bernardo.